Meus queridos, glória a Deus, a paz e graça, Pastor Wellington Santos do Ministério Batista Casa de Deus, e hoje vamos falar a respeito de seitas heresias adventista do sétimo dia, exatamente, queridos. Que Deus possa abençoar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, prega já esse canal, como também o canal Vamos Discipular e o nosso canal de louvores, PR Wellington Santos _tema, tá bom, queridos? Bom, o Adventismo, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi fundada por Guilherme Millen, né, e isso por volta de 1830, quando se falava sobre a segunda vinda de Cristo. Um pastor batista do estado de Nova York, nos Estados Unidos, dedicou-se ao estudo das profecias bíblicas, estudando Daniel 8,14, interpretando, né, incorretamente as 2.300 tardes e manhãs. Miller passou a ensinar que Cristo voltaria à Terra 2.300 anos após o retorno de Esdras do cativeiro babilônico em 457 a.C. Ou seja, Cristo retornaria em 1834. Essa interpretação foi propagada por Miller em 1818 e causou um tremendo impacto na sociedade de sua época. Muitas pessoas, acreditando que o fim estava próximo, doaram suas propriedades, abandonaram seus alfazeres e se prepararam para receber o Senhor no dia 21 de março daquele ano. O dia chegou e nada aconteceu. Miller, envergonhado, refez seus cálculos e marcou o retorno de Cristo para o dia 21 de março de 1844. O ano passou e mais uma decepção chegou. Isso daí foi conhecido como o Grande Descontentamento. Desta vez, Miller, que contava com mais de 100 mil seguidores, apontou a vinda de Cristo para o dia 22 de outubro daquele ano. Os meses passaram e nada aconteceu. Diante do fracasso em marcar a volta de Cristo, Miller, diferente de Russell, que era o profeta das Testemunhas de Jeová, na qual vamos falar sobre essa seita Testemunha de Jeová em breve, que morreu apontando a vinda de Cristo entre um fracasso e outro. Ele morreu, né, reconheceu publicamente e confessou abertamente o seu erro. Ou seja, Miller reconheceu e confessou abertamente o seu erro, deixando de marcar novas datas para o retorno de Cristo. Porém, nem todos os seguidores de Miller estavam dispostos a abandonar a mensagem do advento de Cristo. E aí vem, né, a questão do advento, né, adventista, advento. Dos grupos que o seguiam, 3 uniram-se para formar uma nova igreja baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. Esta nova interpretação surgiu numa revelação de Hiram Edson, discípulo e amigo de Miller. Segundo Edson, Miller não estava equivocado em relação à data da vida de Cristo, mas sim em relação ao local. Disse ele que na data profetizada por Miller, Cristo havia entrado no santuário celestial e não no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. É o que chama de juízo investigativo. Miller rejeitou totalmente esta nova interpretação e abandonou a tendência desse movimento. Miller errou, mas foi sincero em seu arrependimento, permanecendo como cristão humilde e consagrado até o fim dos seus dias, quando veio a falecer em 20 de dezembro de 1849, com 68 anos. A seita conhecida como Adventismo do Sétimo Dia surgiu da união de 3 dos vários grupos que seguiam Miller. O primeiro grupo era encabeçado por Hiram Edson, que citamos como transmitiu a heresia do santuário celestial. O segundo grupo era liderado por Joseph Bates, que observava o sábado e não o domingo, transmitindo o teor legalista para a nova igreja que estava sendo formada. Por sua vez, o terceiro grupo valorizava muitos os dons de profecia e tinha entre seus membros James White e sua esposa Ellen Gold White. Esta exerceu influência predominante na fundação e crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mediante suas revelações e livros como O Grande Conflito, O Desejado das Nações, dentre outras obras atribuídas com algumas críticas a ela. Os 3 grupos uniram-se
e formaram o que conhecemos hoje como Adventismo do Sétimo Dia em 1860. Então, pessoal, eu já li todos esses livros, O Grande Conflito, Desejado das Nações, e o que tem de heresia nesse livro é assim, eles colocam a Bíblia, né, ou melhor, os livros de Ellen G. White no mesmo patamar da Bíblia. Então, para você saber se algo é uma seita, uma heresia, eu coloco 5 princípios. 5 princípios. Né? 5 princípios doutrinários. O primeiro princípio, o princípio da Trindade. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu coloco também o princípio do Evangelho, que Cristo estava nos céus, ao lado do Pai, era o Verbo de Deus. Veio ao mundo, nasceu numa virgem, cresceu, se batizou, pregou durante 3 anos, foi morto na cruz, né, traído, levado ao sinédrio, pregado na cruz, morto na cruz por nossos pecados, derramou todo o seu sangue por nossos pecados, ao 3º dia ressuscitou, foi visto por várias testemunhas, subiu aos céus, está ao lado do Pai e em breve voltará para buscar a sua igreja. Princípio do Evangelho. Eu falo também do princípio da veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem erros. E a Bíblia é a verdade absoluta, porque a Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Logos. Logos é palavra. Princípio da veracidade da palavra de Deus, princípio da salvação pela fé em Cristo e princípio do batismo. Se eu preciso de Jesus e Jesus é suficiente, não precisa de Jesus e algo mais, da Bíblia e algo mais, não. Se você adiciona Jesus e o livro de Ellen G. White, seita. Se você adiciona ou subtrai, não. Jesus ainda está fazendo o juízo investigativo, sabe? Eles estão querendo dizer que o sacrifício de Cristo não foi válido, que ele está fazendo o juízo investigativo. E se você perguntar a qualquer adventista se eles são salvos, eles vão dizer que não são salvos. Nós somos salvos em Cristo, porque a obra de Cristo se completou aqui. Ele está nos céus agora como advogado, mas um dia ele virá como juiz. Amém? A questão da guarda do sábado também. A guarda do sábado também, eles dizem que se não guarda o sábado, é a igreja corrompida, são os filhos da Babilônia. Eles pregam proselitismo. Então, quando os adventistas eles sentam para conversar com o batista, com o assembleano, claro que existem amigos, eu tenho amigos adventistas, porém, eu não coaduno com a mesma doutrina. Por quê? Porque eles são prosélitos, eles querem fazer proselitismo com os batistas, com os metodistas, eles têm estratégia. Tem um livro da Ellen G. White de estratégia de como ganhar essas pessoas para o adventismo, para a seita adventista. Eles falam que fora da adventista não há salvação, ou seja, salvação é em Cristo, não em igreja, salvação por obras, né? Dizer que se você não estiver na igreja adventista, você não é salvo. Então, olha só a seita adventista. Então, queridos, tem que tomar muito cuidado, se afastar dessas pessoas e procurar uma igreja que de fato e de verdade prega a palavra de Deus, prega os princípios que eu falei aqui, os princípios doutrinários. Amém? E o sábado, os adventistas alegam que a lei estava dividida em lei moral, lei civil e cerimonial. Segundo eles, Cristo com sua morte e ressurreição cumpriu a lei cerimonial e civil. Heresia, Deus cumpriu toda a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. O único que pôde cumprir a lei foi Cristo. Ora, Jesus, sobre o grande mandamento, ele disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do 36 ao 39. Citou textos não contidos nos 10 mandamentos, mas em Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, 5, em Mateus 12, 5, chama a lei de o texto de Números 28, do 8 ao 10, a divisão da escritura hebraica era feita da seguinte forma no tempo de Jesus: lei, profetas e salmos. A lei incluía o Pentateuco, que é Gênesis, né?
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí, e não apenas os 10 mandamentos. Entendeu, pessoal? Então nós temos que estar cientes disso. Então, e outra coisa, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ora, durante os 400 anos, os hebreus foram escravizados no Egito, não tendo lei nem dia de folga ou descanso. Devido a isso, Deus ordenou que os hebreus agora devessem trabalhar 6 dias e folgar 1, para que não houvesse mais exploração e nem trabalho escravo. Por isso, Cristo afirmou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27 e 28 e Marcos 12, versículo 7. Amém, queridos? Então, perceba as heresias dessa seita adventista do sétimo dia. Ora, os adventistas, baseados em Eclesiastes 9:5, negam a vida após a morte, rejeitando a imortalidade da alma. Afirma que este ensino deriva da cultura pagã e que fora fomentada pela Igreja Católica. Porém, o Novo Testamento afirma categoricamente que existe uma forma de vida após a morte, que o espírito permanece consciente até o dia da ressurreição. Ora, você pode ler, queridos, Lucas 23, 42, 43, né? Lucas 16, 22 e 23, né? 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, Filipenses 1, 23, Atos 7, versículos 55 ao 59, Apocalipse, né, 6, versículos do 9 ao 11. Seguindo o Novo Testamento, o espírito das pessoas que morrem estão conscientes, né? Lucas 16, do 26 ao 31. Se ímpios sofrem tormentos, Lucas 16, 23. Lembram-se da vida na terra, Lucas 16, 25, Apocalipse 6, do 9 ao 11. Se justos são consolados, né? Lucas 16, 25, não tem conhecimento nenhum do que ocorre sobre a terra, Eclesiastes 9, versículos 5 ao 8, não pode interferir na vida dos vivos, então esse negócio de espiritismo aí é algo diabólico, né? Lucas 16, né? Do 27 ao 29, então aquele que morre ele não pode mais voltar, certo? Ambos, justos e ímpios, aguardam a ressurreição e juízo. Apocalipse 20, versículos 4 ao 6. Segundo Apocalipse 6, 10, clamam com grande voz, inquirem ao Senhor, reconhecem a soberania de Deus, lembram-se de acontecimentos da terra, clamam por vingança divina contra os ímpios. Amém? Os adventistas ensinam que, no fim dos tempos, os pecadores e pecados serão exterminados, aniquilados e não mais existirão. É o chamado aniquilacionismo. Spicer, um dos mais lidos escritores adventistas, escreve: o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem. É evidente que este ensino está em oposição com o que a Bíblia ensina em Daniel 12, 2, Mateus 25, 46, Apocalipse 14, né, 10, 11, 20 e 20, 10, que afirma claramente que os justos ressuscitarão para a vida eterna, os ímpios ressuscitarão para a vergonha e horror igualmente eternos, sendo separados de Deus para todo sempre. Até mesmo o próprio Satanás e o Anticristo não serão destruídos, mas lançados no lago de fogo, onde sofrerão tormentos eternos. Apocalipse 20, 10. Este lago de fogo é o destino final dos pecadores. Amém? Ora, eles marcaram a volta de Cristo para o ano de 1844, como não ocorreu, aí eles agora colocam que existe agora um juízo investigativo. Jesus está fazendo uma purificação no santuário celestial, heresia, seita, porque a obra de Cristo terminou no momento que ele falou: Pai, está consumado. Pai, entrego a minha alma nas tuas mãos. Quando ele falou que está consumado, o telestai, ali todo o véu se rasgou, aquilo que separava o homem de Deus
agora aproximava-se o homem que estava afastado de Deus, agora por meio do sangue de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, agora é perdoado e justificado em nome de Jesus. Cada uma vida para agradar a Deus e é condenado quando você rejeita os ensinos de Cristo. Amém? Então, perceba que isso é uma heresia, queridos. Fora que, como eu disse, eles têm o livro de Ellen G. White que está a mais, né? Está no mesmo patamar, ou seja, da palavra de Deus. E olha, nós temos que ter os 5. Então, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solos Cristo e solo Deu Glória. O que passa disso é heresia. Tá bom, queridos? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e repassar esse estudo sobre seitas e heresias adventistas do sétimo dia. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Este estudo tem oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico. Nós temos os cursos de Teologia, Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento, grego, bíblico, hebraico, bíblico, e vai estar aí na descrição o telefone do SET, o WhatsApp 11943917373, como também o link para vocês ouvirem a Web Rádio Batista IBCD. Que Deus abençoe a todos, queridos. Tchau, tchau.